Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Mac, fazia tempo, muito tempo que a gente não fazia um PHM. Nós tivemos uma série fantástica com o Marco Túlio, falando sobre o poder aéreo, mas assim, aquele PHM light, aquele PHM gostoso, aquele PHM sedoso, fazia tempo. Suave, Você tá bom, meu amigo? bem hidratado, tudo Bem jóia, hidratado. Saudações cavalarianas pra ti. Aquele PHM bacon. Exatamente. Crocante com uma leve suculência. Uma A suculência no meio. suculência. Eu fico emocionado com essas coisas, cara, com esses assuntos. Saudações cavalarianas pra ti, Bu, pra você, ouvinte que acompanha a gente aí. E vamos fazer esse PHM mais light, né? Mais gostosinho aqui. Fazia tempo realmente que a gente não fazia, tava com saudade. É verdade. Eu lembro que o pessoal tá um pouco aí excitado que a gente fale de Afeganistão, sobre a crise atual, né, que acabou de ocorrer. Nós vamos falar, mas nós estamos sendo um pouco mais cautelosos em sair, a partir do momento que as coisas estão acontecendo, sair falando o que é, o que não é. É um negócio um pouco complicado. A gente não quer ser o fala bosta da estrela, entendeu? Vocês conhecem aquela bonequinha, fala bosta da estrela? Então a gente não quer passar por ali. Então, eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai fazer um sobre Afeganistão, sobre o que está acontecendo. Tem muita informação ainda borbulhando, saindo pelos canais e pelos anais das redes sociais. Então, a gente vai chegar lá. A gente vai falar de Afeganistão hoje, mas não é desse Afeganistão e dessa crise que a gente está vivendo agora. Exatamente. Bom, muito bem, Mac. O palco é seu, cara. Então, vamos falar aí, atendendo a um pedido feito especificamente pelo Daniel Araújo, que é membro do nosso canal no YouTube na categoria Sargento. Muito obrigado pelo apoio. A gente vai falar um pouquinho sobre essas tentativas de conquista e dominação que aconteceram durante a história do Afeganistão e daquela questão, aquela expressão que ficou bem renovada agora, do Afeganistão sendo um cemitério de impérios, né? Tem cabimento isso? Então a gente vai dar uma passada aqui. Primeiramente, o nome vem do sânscrito Asvakan, ou qualquer coisa parecida com isso. Não somos fluentes em sânscrito, ainda bem, não é mesmo? E essa palavra significava cavaleiros, ou os criadores de cavalo, para se referir aos povos que viviam nessa região, na região especificamente ali dos sopés da cordilheira do Hindu Kush. E em tempos remotos aí, aqui eu tenho que deixar já o primeiro ponto extra. Ninguém conquista fácil um povo que tem tradição equestre. Lamento muito, não vou me desculpar por isso, são fatos, tá? São fatos. De forma mais prática, o termo acabou se referindo aos povos de cultura pashto ou pastó, depende da tradução aí, que até hoje habitam a região lá. Então, esse é o início do nome, e o fim do nome vem do persa e significa o lugar dos, né, a região dos. Então fica a região dos cavaleiros, dos criadores de cavalo, do pessoal que anda em cima dos beiçudos lá. Essa região é habitada pelo menos há 52 mil anos, com diversos reinos, dinastias ganhando poder, subindo, descendo, até que mais ou menos há 5 mil anos a região começou a ser povoada com vilas seminômades e depois vilas fixas. E dessa época já a gente tem a fundação de cidades como Kandahar. Então Kandahar é antigaça, uma das cidades mais antigas do mundo. Além desses povos, a gente pode citar aí como presença a civilização do Vale do Indo, a civilização do Oxus, que é um rio que passa ali perto, o reino de Gandhara, o reino Camboja, que lá pelo século I, esse povo Camboja saiu em migração, passou lá perto do Tibete e terminou onde? No Camboja, que a gente conhece lá do lado do Vietnã. Então a origem desse povo lá de perto deram do um bom passeio, né? Deram um bom passeio, foram procurando um lugar tranquilo para se instalar depois que eles saíram dessa região do Hindu Kush e terminaram lá no sudeste asiático. E cada uma dessas civilizações acabou deixando um pouquinho e se misturando um pouquinho com os Pashtun nativos da região. A partir daí a gente entra numa sequência mais conhecida. Então, dominação dos Medas, dominação dos Persas,
invasão do Alexandre o Grande, que normalmente é dado como o primeiro ponto ali do cemitério dos impérios, né? Que o Alexandre teria falado que é fácil de entrar no Afeganistão, mas é muito difícil de sair. Aí depois o Império Seleucida, que começou com um dos generais do Alexandre, que ficou na região após a morte dele. Império Maurya, Reino Greco-Báctrio, o Indo-Grego, Indo-Cita, Indo-Parta, e vê que tem um monte de Indo isso, Indo aquilo, pessoal, né? E a gente não costuma ler muito sobre a história desses reinos do subcontinente indiano e tudo que acontecia por ali. A gente normalmente fica mais preso à história europeia, um pouquinho de história africana, a história das Américas e o que acontece para a Ásia, a gente passa batido. Enfim, ainda teve o povo Kushã, Império Sassânida, invasão dos Hunos, e foram 4 grupos de Hunos, e finalmente a conquista islâmica. Todos esses pequenos impérios foram impérios que conquistaram ou que se manteram em partes do Afeganistão, cada um durante seu período, é isso? Partes, às vezes, toda a região do Afeganistão e arredores, né, o que a gente tem, todos os outros istões ali em volta. Então, não é que a região dos Pashtun ficou sem ser dominada. Ela foi dominada várias vezes e, em algumas situações, dinastias locais tiveram uma certa independência, tiveram seus reinos por um tempo e depois outros impérios vieram passando por cima e ficando um tempo, saindo um tempo. Isso, lembrando que ali em volta do Afeganistão você tem o Tajiquistão e mais o Turcomenistão, né, ali no Nordeste e Noroeste. Você tem o Paquistão também, tá, que forma junto ali com o Afeganistão. Você tem o Irã a leste, né, o Paquistão ali no oeste. Então é uma zona. É uma zona. Tem o Afeganistão ainda Tajiquistão, hoje. Uzbequistão, Turcomenistão, o Irã e a oeste você tem o Paquistão, que pega também o sul do Afeganistão, tá? O Afeganistão não tem saída para o mar. E ainda tem uma faixinha de fronteira com a China, hoje em dia. Tem. Hoje em dia tem. É uma tripinha, parece o litoral do Paraná. Ali, mas tem. Exatamente. Ali, mas tem. Aí, pulando mais alguns aí, reinos que ninguém conhece, então não compensa ficar listando aqui, teve a invasão mongol, teve a turnê da banda de pagode Tamerlão e seus Timúridas, que a gente já falou aqui num episódio. Tem os Uzbeques, os Safávidas, a dinastia Hotak, que era própria da região, uma daquelas que era própria ali da região deles. Império do Rani, dinastia Baraksai e, por fim, o início da influência britânica. Algum desses vale a pena citar quanto tempo ficou dominando o Afeganistão ou foram períodos historicamente relativamente curtos? Depende. Tem dominações dessa que duraram 1, 2 gerações, às vezes menos. Teve gente que ficou séculos ali, então a gente pode fazer uma pesquisinha e deixar na descrição do episódio ali um timeline de quem que passou, Legal. Quem que ficou ali para o nosso ouvinte se situar. Legal. Falando em britânicos, a gente tem que falar que os britânicos foram ali para o Afeganistão preocupados. A bandeirinha atrás e bandeirinha na caneca, coisa linda. Eles estavam preocupados com a expansão russa na região. A gente está falando desde o finalzinho do século XVIII e durante o século XIX. Existia toda a questão da expansão britânica que todo mundo conhece, mas também uma questão de expansão russa, que a gente pode puxar lá, guerras russo-turcas, tem sei lá quantas ali, então toda uma disputa regional, essa disputa chegou ali na região do Afeganistão também. E além disso ainda tinha a Pérsia querendo reconquistar terreno que ela já tinha conquistado ali por aqueles lados. Então foram 3 guerras anglo-afegãs e mais o cerco de Herat, até que em 19 de agosto de 1919, os britânicos largaram mão e o Afeganistão passou a considerar esse dia finalmente como o dia da independência. A gente está falando de um território habitado com cidades e com vilas há 5.000 anos e a independência deles é em 1919, tendo domínio do seu terreno. Aí vem da formação de sentimento nacional, né, de país, nação e etc.
que veio na Europa principalmente no século XIX, a questão de formação de identidades nacionais de forma mais intensa. Em 1973, acaba a monarquia no Afeganistão. A república tentou algumas reformas, a economia ia mal para caramba. Em 78, o governo resolveu matar o líder da oposição, que era do Partido Popular Democrático do Afeganistão, que não era nem popular nem democrático e que tinha apoio da União Soviética. Aconteceu, na sequência, um golpe, uma revolução, e no ano seguinte, com o argumento de apoiar a revolução dos irmãos afegãos, a União Soviética invadiu o Afeganistão só para se ferrar até 1989. Então, mais um que ficou em campanha, aí não ficou instalado, ficou em campanha durante 10 anos, hein? E acabou. De 89 a 96 foram 2 guerras civis. Em 96 entra o Talibã no poder. Em 2001 chegam os Estados Unidos e depois de 20 anos acontece isso daí que a gente está vendo agora. Qual é a conclusão? Eu acho muito legal um título desse de Cemitério de Impérios, mas a coisa não é bem desse jeito também, né? Como a gente disse, um monte de gente passou por cima do Afeganistão. Afeganistão mesmo, assim, de verdade, só no século XX, só a partir de 1919. E a região teve essa autossuficiência por pouquíssimo tempo, né, durante a história. Por outro lado, se a gente for pegar aí uma questão mais cultural, os Pashtun continuam lá firmes e fortes, agarrados na cultura, agarrados na língua, agarrados nos costumes, de um jeito que, como diz até o Paulus, o Talibã toma cuidado e não entra em algumas vilas sem permissão e não deixa de respeitar as práticas dos Pashtun porque o buraco é bem mais embaixo. Pegando como referência século XX, 19 século XX, é fato também que a Inglaterra, a União Soviética e Estados Unidos, que foram as 3 principais potências nesse período, tentaram dominar, tentaram chegar, tentaram se instalar e não conseguiram. Então, tem um pouco de fundamento essa questão de cemitério de impérios, mas é uma coisa recente, apesar de ter aquela ligação com Alexandre o Grande lá atrás. É mais ou menos, não é tão preto no branco assim. É um pouco de exagero, né? Acaba sendo um pouco de exagero. Exatamente. Exagero. Olha, hoje tá dureza a coisa. Tá difícil. Tá foda. Porque você tem a questão britânica que era puramente... Não era instalar e transformar aquilo numa Grã-Bretanha, né? Era uma questão de garantir que os seus interesses dentro daquela região seriam efetivamente levados a sério. E aí, óbvio, tem a instalação de um governo afegão pró-Britânia. Então, não é aquela coisa que nós vemos com relação a você fazer uma invasão, uma ocupação, e aí você ter a sua cultura sobrepujando a cultura local. Exato. Uhum. O mesmo aconteceu com os soviéticos. Como você falou, eles se mantiveram em campanha com um governo pró-União Soviética, e dentro de todo aquele contexto de Guerra Fria, mas eu não me lembro de ter lido, e se algum leitor quiser, algum dos nossos ouvintes tiver, eu não me lembro da União Soviética ter planos de fazer o Afeganistão como mais uma república soviética nos moldos da URSS. E no caso dos Estados Unidos, também não havia intenção de se fazer uma sobrepujação cultural. Obviamente que os conceitos ocidentais, especialmente os conceitos ocidentais cristãos, que são trazidos pelos americanos, né, e toda aquela liberdade que você vê naquele curto período do Afeganistão até ali 70 e pouco, também não é aquela coisa de você querer invadir e de você se tornar o governante geral daquela região e de repente você tem uma revolta popular que te retira do local. Eu acho um exagero essa coisa de cemitério de impérios, mas é um fato de que nos últimos 2 séculos quem se aventurou por ali teve sérios problemas, sem dúvida alguma. Uhum. É isso aí. Essa parte de Afeganistão, pedido da audiência devidamente atendido. Maravilha.
O próximo é muito engraçadinho, né? Ah, tem que ser, né? A gente tava com saudade de fazer isso mesmo. É verdade. O nosso próximo bloco é o Quem Tem Cu Tem Medo. Não E é? aí o Mac vai colocar alguns pontos onde o medo foi um fator decisivo em combates, e depois eu tenho um ou dois quase conflitos para adicionar aí nesse Quem Tem Cu Tem Medo. Vai lá, Mac. Excelente. Então, a gente fala sempre desse negócio de tropa, né? De boots on the ground, de invasão, de artilharia, cavalaria pra cima, romper o front, aquele negócio. Mas às vezes a situação tenta-se ser vencida na base do cagaço mesmo, né? Tirando a vontade do inimigo de combater. Sempre é interessante. E às vezes é aí que a criatividade do Homo Militares aparece aí no meio. Homo Militares, cara. Impressionante. A gente pode pegar aí, para ter referência só século XX, tá? A gente já falou de uso de gato em campanha, também amarrar os gatos no escudo, jogar gato por cima de muralha, tem um monte de coisa aí, mas vamos pegar século XX. Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, além das milhares de toneladas de bombas que jogaram em cima da Alemanha, eles jogaram também durante um período horóscopos. Horóscopos e previsões de um futuro muito ruim para a Alemanha caso o país continuasse sendo governado pelo Adolfinho Bigode Louco e pelos seus coleguinhas. Mas como assim horóscopo, né? Quem é que liga para horóscopo? Então, um cara que ligava muito para horóscopo era o Goebbels. E ele chegou a dizer em público e anotar várias vezes no diário que ele estava elaborando contra-horóscopos para distribuição nas cidades grandes e que ele estava genuinamente preocupado com a atuação dos astrólogos americanos na guerra e que ele ia intensificar a propaganda astrológica nazista para para manter o moral forte ali. Então, eu até gaguejo porque é inteligência sendo usada de um lado e como assim fazer uma campanha anti-horóscopo, né? Cara, a única coisa boa que a astrologia trouxe para o mundo foi ter sido a base para a astronomia. E assim foi até praticamente o século XIX, né? Sim. Estava muito vinculado aí até o início do século XIX, pelo menos uma coisa com a outra. Eu até hoje não entendo como as pessoas conseguem olhar para aquele monte de pontinhos brilhantes no céu e ver um escorpião, um centauro. Não é verdade? Eu tenho um appzinho no meu celular que você aponta ele para o céu, para qualquer lugar, né, através do GPS, e ele mostra para você quais são os planetas, as estrelas que estão ali visíveis, e junto ele coloca os desenhinhos. Uhum. Chama Skyville. Legal. Coloca os desenhinhos ali das constelações, da astrologia e tal. Eu olho e falo, gente, não dá. Tem que ter. Olha, tem que ter muita pamonha na cabeça, viu? Tem que ter um incentivo a mais, né? Precisa. Do lado inglês teve uso também do cagaço na campanha da Itália. Os britânicos, né, usando a sua inteligência, fizeram um espantalho gigantesco, mais de 4,5 metros de espantalho, de metal, palha, não sei o que, para vagar pelo interior da região onde a tropa ia avançar durante a noite e tocavam fogo naquele negócio, né, para ficar soltando faísca e tal. E assustou a população num grau. Isso funcionou pelo seguinte: muita gente passou a acreditar que o demônio estava lutando do lado dos ingleses. Então uma parte da população assustada foi para a estrada, correu, fugiu desse negócio, ferrando com toda a logística de recuo alemão. A outra parte ficou trancada dentro de casa, liberando o avanço britânico. Então, cagaço instalado com sucesso, com espantalho que pegava fogo. Saindo da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali, entre a década de 40 e a década de 50, a rebelião Huk nas Filipinas, que os americanos aproveitaram o cagaço que os filipinos tinham de um ser chamado Aswang, que era um tipo de vampiro voador da região, que se alimentaria de fetos e de órgãos internos das pessoas e o negócio tal. Então, sabendo disso, tendo essa informação, primeiro os americanos espalharam o boato de que os Aswangs tivessem
sendo avistados nas colinas, especificamente colinas que os rebeldes Hulk estavam circulando, estavam tendo resistência, e depois eles fizeram uma emboscada numa patrulha dos Hulk, sequestraram o último da fila, o atrasadinho lá, que tava arrastando o pé, sabe, o cara preguiçoso lá? Então, pegaram o preguiçoso, deram uma fofada no preguiçoso, drenaram o sangue do cara e fizeram duas marcas no pescoço correspondente, que seria mais ou menos correspondente a dente. E largaram de volta ali pra patrulha achar na volta. Quando a patrulha achou o negócio, aquele corpo sem sangue com marca de dente, misteriosamente toda a região ficou livre de rebeldes Hulk. O pessoal deu no pé, ó, de um dia pro outro, evacuação da região. Muito bom, muito bom. Né? Tem algum aí com o chupacabra? Eu acho que o do chupacabra mais próximo é esse, pra hoje. É esse daí, né? Mas a gente boa, muito boa. Tem os negócios assim. No Vietnã tentaram também, mas o pessoal já tava ligado no Vietnã, né? Que foi feita a operação Alma Penada, que a base era a seguinte: acreditava-se que os vietnamitas tinham um costume, e tinham de fato, de fazer um enterro decente para os seus mortos para a alma não ficar vagando pelo mundo. O que o pessoal fez? Vamos instalar umas caixas de som e vamos tocar uns gritos aí, vamos tocar uns lamentos, o pessoal berrando, dizendo para os soldados do Vietnã do Norte voltarem para casa, porque não valia a pena morrer ali e tal, porque o povo, né, guerra de selva, o povo morria e ficava sei lá quanto tempo, sem ser encontrado, sem ser enterrado, enfim. Só que o rolê não funcionou, e daí os técnicos de som dos Estados Unidos começaram a reparar que eles tomavam mais tiro quando estavam tocando esse negócio do que quando eles não estavam fazendo nada. Então assim, barulheira, quem se incomoda com carro de som aí, imagina os americanos tocando lamúrias de almas penadas, né? Nesse caso não funcionou. Não deu certo. Não deu certo. E daí a gente tem uns casos de superstições também, além do cagaço, né? Pensando aí na aviação da Primeira e da Segunda Guerra, tinha muita gente que levava objetos da sorte, pequenos talismãs e tal. No caso do Barão Vermelho, tinha um cachecol dele, uma jaqueta que ele sempre voava com aquele negócio, ele acabou sendo derrubado e morto com a jaqueta, com o cachecol do mesmo jeito, não fez a menor diferença. Mas teve um outro sujeito que levava um gato empalhado a bordo, em todo voo. E o gato chegou a levar um tiro, protegendo o piloto, porque o gato empalhado levou o tiro no lugar dele, o estilhaço ficou no gato, então justificado para ele. Outro caso foi um sujeito que levava um bonequinho, como se fosse uma bonequinha estufada, assim, como é que chama? Recheado, eu tô pensando em comida, mas de pelúcia, assim, de aviador. Era uma bonequinha de aviador. E o cara sempre levava aquilo, fez várias missões e tal. E a única vez que o cara esqueceu pra trás esse bonequinho, o avião sumiu, caiu e nunca mais foi localizado. Nem o avião, nem o piloto, porém, o bonequinho está bem e está preservado no Museu da Força Aérea da Nova Zelândia. Muito bom. E pra fechar esse negócio, outra tradição que eu acho esquisitíssima, né, superstição esquisitíssima, é da Marinha dos Estados Unidos. Eu não sei se está vigente ainda, mas parece que você não podia lavar a tua caneca de café, tua xícara de café. Então, quanto mais manchas e quanto mais incrustada, mais temperada, mais destaque moral, mais autoridade você tinha ali, porque aquela caneca tava com marcas de cafés de sei lá quanto tempo ali. Isso com aquele monte de água em volta, né? Na Marinha o pessoal fica regulando água para lavar a caneca de café, vai ser porco, assim. Enfim. É isso. Eu vou perguntar, eu conheço um veterano, eu tenho um amigo que conhece um veterano da US Navy, eu vou pedir para ele perguntar se ainda existe essa tradição dentro da Marinha Americana. Por favor, faça isso. Muito bom. E aí, um pouco dentro desse quem tem cu tem medo, eu estava fazendo algumas pesquisas sobre guerras que quase aconteceram. Uhum. Né, aquele famoso close call. Né, não seria Guerra Fria, né? Não é aquele conflito que está há anos acontecendo e que não há tiros disparados, pelo menos entre os principais participantes. Mas aquelas que quase deu, entendeu? Aquele mísseis de Cuba, a crise dos mísseis de Cuba, que quase o dedo tava coçando ali, mano.
Isso, exatamente. Então eu tenho duas aqui que são muito interessantes ali do século XIX. A primeira é uma guerra. Então eu vou falar o nome da guerra, mas ela não aconteceu, tá? Que é a Guerra Franco-Britânica de 1858, tá? Então, em janeiro de 58, 14 de janeiro, um nacionalista italiano de 38 anos, chamado Felice Orsini, saiu de uma multidão numa rua movimentada de Paris e jogou 3 bombas na carruagem do imperador Napoleão III e sua esposa, Napoleão III, que é sobrinho daquele Napoleão que todo mundo conhece, aquele baixinho chato. O Napoleão III estava a caminho para assistir a ópera de Rossini e Guilherme Tell, mas saiu ileso do ataque. Ó. Ele e a esposa nada aconteceram. Entretanto, ali no ambiente onde eles estavam, né, no meio da multidão, 8 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas. Uma investigação posterior revelou que o Orsini culpava a França pelos muitos fracassos do movimento de independência italiana. Ok. E ele obteve os explosivos que ele usou aquele dia em uma viagem à Grã-Bretanha, algumas semanas antes. Esse ponto de ter obtido seus explosivos nessa viagem à Grã-Bretanha colocou o público francês indignado com a Grã-Bretanha, como se isso fosse, na verdade, uma conspiração britânica para assassinar o imperador. Uhum. Tá? E aí a França queria a guerra. Tá? A França queria a guerra, pelo menos o povo francês. E aí lá na Grã-Bretanha, a maior parte do exército britânico estava no Império, estava nos confins do Império. A Inglaterra basicamente não tinha defesa. Tá? E essa crise aconteceu da noite para o dia. E ela desencadeou um movimento voluntário dentro do Reino Unido que viu a formação de um exército nacional de cidadãos. Tá? Então, naquele ano, regimentos de rifle surgiram nas Ilhas Britânicas exatamente buscando a proteção das ilhas contra uma quase certa invasão francesa. Só que o Napoleão III nunca teve a intenção de atacar, assim como não atacou. Porque os planos e a cabeça dele estavam em outro lugar, Sim. na Áustria. E ele se viu em guerra com a Áustria em 1859, um ano depois. Então, essa Guerra Franco-Britânica de 1858, que quase foi, não aconteceu. A emergência acabou, né, esse exército de voluntários foi basicamente desmobilizado, mas foi aquele quase, aquela almost there Uhum. entre franceses e britânicos de novo, né? De novo. Eu acho legal essa questão de mobilização do exército, né? Porque a gente já comentou aqui também, mas é bom voltar, que a Força Aérea é a Royal Air Force e a Marinha é a Royal Navy. O exército é British Army. A hora que precisa defender a terra, o exército não é da rainha do rei, o exército é do povo. Isso. O exército britânico ele é do parlamento, né? Ele é do povo, e a autorização da existência de um exército britânico ela é dada a cada 5 anos pelo próprio parlamento. Então, o exército britânico, apesar da rainha ser o comandante em chefe, ele é uma prerrogativa do parlamento e não uma prerrogativa do monarca. Isso é bem Maravilha. interessante, tanto que ele não é o Royal Army, é só o Army, British Army. Muito bom. E o segundo caso que eu tenho aqui de quase guerra é o caso Trent, tá? Em novembro de 1861, em plena Guerra da Secessão, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o San Jacinto, abordou um navio postal britânico chamado Trent, que estava ali em áreas caribenhas. Os marinheiros americanos embarcaram, revistaram o navio e encontraram 2 diplomatas confederados escondidos no porão. Olha a treta. E esses caras tinham pego carona no Trent para contornar o bloqueio que o norte fazia nos portos do sul e conseguir chegar a Paris e Londres para começar contatos diplomáticos. E eles visavam reconhecimento oficial, não é, dos Estados Unidos Confederados, né? E também esperavam trazer França e Grã-Bretanha para a guerra ao seu lado.
contra o norte. Tá? Os Estados Confederados da América estavam tentando, que eles viam que, né, a coisa ia dar ruim, mas buscaram essa aliança, por isso que eles estavam dentro do Trent. O Trent seguia para a Europa e eles queriam pegar essa caroninha para tentar iniciar essas relações diplomáticas. Né? Indignado com a invasão ao seu navio, o Reino Unido exigiu um pedido de desculpas de Washington, que ele considerou ser um assédio ilegal dos seus navios em alto mar. Nenhum pedido de desculpas aconteceu e Londres despachou 14 mil soldados para o Canadá e ordenou às autoridades da colônia de Ontário e de Quebec que levantassem 40 mil soldados de milícia para entrar em guerra com Washington. Tá? A Confederação achou que, né, agora deu certo, agora a Grã-Bretanha vai atacar os Estados Unidos ao norte, pelo Canadá, e a guerra vai acabar, nós vamos ganhar a guerra. Só que o Lincoln, né, querendo evitar uma guerra em duas frentes, neutralizou a situação, liberando os 2 diplomatas rebeldes, e aí a temperatura abaixou e, obviamente, a gente sabe, nunca houve essa invasão britânica no norte dos Estados Unidos. De qualquer maneira, não houve nunca nenhum pedido de desculpas pelo assédio ao navio postal britânico Trent, que estava ali nas águas do Caribe. Outro close call de guerras aí. Resolvido no cagaço esse também, hein? Oi? Resolvido no cagaço esse também, hein? Também, no cagaço. O Lincoln falou, vai dar merda, eu vou me fuder, liberta os 2 aí e vê se só isso resolve. Resolveu, porra, beleza. Beleza, segue o plano. A vida. Excelente. Siga lá a pelota. Tô bom. Siga lá a pelota, mas pra você ver, cara, tem muito close call. Aí no próximo PHM eu vou trazer mais alguns bem interessantes aí pro nosso pessoal. E se você quer vir e quer trazer sugestões de pauta para nós, coloca lá nos comentários. Obviamente que quem tem a prioridade de sugestão de pauta são os nossos associados. Muito obrigado a vocês pela força. Mas coloca aí o que você gostaria de ver, que não seja Afeganistão que está acontecendo hoje, tá? Porque a gente já vai fazer. Calma, tenha calma. Aguenta aí. Seu Venta de Sovela, tenha calma. Mas traz aí a sua sugestão e nós vamos fazer para você. É isso aí. Certo, Mac? Sim, senhor. É isso por hoje, então. PHM mais rapidinho, mais enxuto, mais leve, mais suave aqui para voltarmos com a nossa tradição de PHM. E tá legal, tá bonito. Muito bom. Então tá bom. Obrigado, meu querido. Valeu, Bu. A você, ouvinte, obrigado. Ficou nos ouvindo e assistindo até agora. Não esquece de inscrever, dar o like, sininho. Você sabe. Tá bom? Valeu, obrigado. Tchau. Falou. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.